Então, querer estar nessa área, querer poder fazer teatro, também significa trabalhar muito e trabalhar com constância. Também costumo brincar que tem um boleto para pagar todo mês. E se a gente não tem produções acontecendo de forma perene todos os anos, ao longo dos anos, de que forma esses boletos vão ser pagos? No final da vida, no final da vida não, pelo amor de Deus, porque eu ainda não morri. Mas no final da história, a gente ainda é ser humano e está vivendo nesse nosso mundo onde a gente precisa entender isso como uma profissão e entender o mercado como uma indústria. Se você olhar para outros universos e outros mercados, você entende que a cultura de modo geral, mas o teatro também, as artes visuais também, elas podem ser consideradas indústrias que movem a economia de um determinado país por meio do turismo, por meio dos empregos diretos, por meio dos empregos indiretos, por meio de todo o investimento de empresas patrocinadoras que colocam e aportam dinheiro no fazer um produto cultural. E eu acho que isso, de alguma forma, acaba chegando numa capilaridade muito maior para a população brasileira. Nos últimos anos, a gente vem realizando produções por meio de incentivos fiscais. E aí tem o grande e importante papel das leis de incentivo para a forma como a cultura acontece no nosso país. E antes de falar um pouquinho sobre isso, eu queria contar para vocês, deixar registrado aqui o que significa para um produtor cultural usar a Lei Rouanet. Quando você faz isso, é como se você assinasse um contrato junto ao Ministério da Cultura. Na verdade, não é como se, o contrato ele existe de forma digital, e que você abre mão de 50% da sua bilheteria. Por que isso? 10% dos ingressos são distribuídos ao patrocinador, outros 10% podem ser usados como ações para divulgação dos projetos culturais, 20% devem ser comercializados a preços populares, hoje estabelecidos em 3% do valor do salário mínimo, e outros 10% dedicados à população de baixa renda, pessoas em vulnerabilidade social e instituições não governamentais que ajudam essas populações. Então, quando você faz isso de um teatro de 1.000 lugares, por exemplo, você só pode comercializar os preços da bilheteria 500 lugares. Em totalidade, você pode comercializar até 700 lugares, incluindo os ingressos populares. Mas os ingressos, quando você vê preços de R$400 a 50, só 50% dessa bilheteria, então dessa plateia, está dedicada a esses valores. Todo o resto é uma contrapartida que você faz por usar as leis de incentivo, por usar a Lei Rouanet, especificamente aqui, que é a que a gente está mencionando. E com isso a gente promove uma política de democratização de acesso, que a longo prazo a tendência é que isso seja realmente uma porta de entrada para pessoas que entendam que isso pode ser um produto a ser consumido, assim como cinema, assim como televisão, assim como livro, assim como música, assim como todas as outras formas e expressões de comunicação, mas também dá acesso a pessoas que não poderiam ter acesso a isso. Somado a ações educativas, a palestras, a contrapartidas sociais, a atividades como essa que a gente está desenvolvendo aqui, no intuito de realmente desmistificar e abrir portas para aquilo que a gente entende que é o falar e o fazer e o mostrar e entender isso como uma profissão. Espero que vocês tenham gostado da conversa, espero que tenha sido um pouco elucidativa, mas que também possa ter aberto os caminhos e aberto as mentes de vocês. Eu estou à disposição para a gente poder conversar em outros momentos, em outras histórias, aqui pela internet, ao vivo, em outros teatros. A gente se encontra nas curvas do teatro por aí. E aí, curtiu? Deixe seu comentário ou sua pergunta que a gente te responde. Obrigado. Um projeto realizado pela Polo Cultural Educação e Arte, produção Instituto Artium de Cultura, apoio Alelo.